Fala, Marcelo, firmeza total? Aqui é Marcelo Adosco, é um prazer falar com vocês. E o negócio é o seguinte, existem muitos acessórios que são utilizados nos mais diversos processos de transformação. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te contar um caos, negócio de contar causa, em que saber do funcionamento e saber do modo operacional de um dosador, de uma célula que continha moinho, esteira, dosadores, alimentadores, foi fundamental para o sucesso da operação, para o sucesso da solução de problemas na transformação do plástico. Firmeza total? Mas vamos lá. O assunto de hoje é moinhos e dosadores. Bom, isso é um conjunto de coisas que a gente encontra no mercado de trabalho, os moinhos e os dosadores. O comum a gente encontrar esses dois artefatos, esses dois acessórios, trabalhando em conjunto em células, né? Máquinas injetoras, máquinas sopradoras, máquinas de filme, já reaproveita o refile, né? Às vezes por meio de moinho, às vezes por meio de um picotador, às vezes por meio de aglutinador, são vários os métodos, mas sim, o material deve retornar ao processo produtivo, e esse é o objetivo aqui, né? Você reduzir custo, reduzir problemas na transformação do plástico, solucionar problemas na transformação do plástico, firmeza? Vamos lá, eu estou em alguns vídeos aqui, alguns que eu mesmo fiz, alguns que eu editei, e acho que dá para a gente explicar bem o funcionamento aí do moinho. Primeiro tem um esqueminha aqui, ó, deixa eu ver se eu compartilho com vocês. O processo de moagem é bastante interessante. Nesse caso aqui, nós vamos ver a moagem de nylon com fibra de vidro. Cara, tomar cuidado com a caixa de papelão. Isso aí sempre vai deixar resíduo, sempre vai contaminar seu processo produtivo. Esse moinho aqui é novinho, né? Então o cara deve estar fazendo aí uma gambiarra. Mas se liga na qualidade do pó formado. Dá uma acelerada aqui, vai ver qual que é o lance. Olha a quantidade de pó que é gerado no sistema. É muito importante que você tenha um filtro manga para retirar essas partículas, senão vai acabar prejudicando o seu processo produtivo. Esse pó, ele causa muito transtorno na transformação do plástico, e muitas vezes é imperceptível. O que acontece? Sai da peça mói, dali já puxa pelo alimentador, né? E isso é um outro artefato, o alimentador gera uma pressão diferente entre a ventoinha e a ponto de retirada, sobe o material para o funil de alimentação, às vezes para o sistema de dosagem. Eu já vou falar rapidinho sobre isso daí. Só que acontece que ele leva pó, né? E o pó, ele tem, primeiro, uma tensão superficial diferente do grânulo, então ele acaba absorvendo mais água se você tiver longos períodos de estadia do moído dentro do funil. E também pode acontecer de o pó fundir primeiro do que o material em grânulo, é possível que isso aconteça, e acabar interferindo aí no fluxo do material plástico como um todo e na qualidade da plastificação. O melhor dos mundos, separar o moído do maior grânulo com o pó. Faz uma separação, o filtro manga é muito bom nisso daí. Mas fica ligado aí. Tem um outro videozinho aqui que eu preparei que fala sobre dosadores. Vamos ver se eu consigo abrir. Os sistemas de dosagens são extremamente importantes para a transformação do plástico, sobretudo quando você necessita da ativação de pequenas quantidades de aditivos ou grandes quantidades, dependendo do seu produto final. Há ainda aqueles sistemas que fazem a recepção de 2 ou mais pontos de alimentação, e é preciso que seja garantida a homogeneização da massa polimérica. Dessa forma, precisa garantida a homogeneização dos grânulos que estão descendo, na mesma quantidade, do mesmo tipo, para que a proporção seja mantida. Mesmo em sistemas com muitas cabeças, com muitas unidades dosadoras. Isso é fundamental para o funcionamento do plástico. Vou falar para você, trabalhando numa firma que era o seguinte, tinha um sistema de alimentação com dosadores de material que tinha estação de dosagem de moído, dosagem de material virgem de uma determinada natureza, dosagem de uma outra matéria-prima de uma outra natureza, e a dosagem do moído, que era oriundo do próprio processo, peças no defeito, galhos e coisas do tipo. Então, existiam essas 4 estações aí. Uma delas era alimentada com massa, então tinha lá um recipiente com massa, a mangueira lá dentro, tudo devidamente fechado, vedado, para evitar de entrar pó, né? Um sistema legalzinho, pneumático, sempre dentro da manutenção, tal. E aí mandava o master para lá, tinha uma dosagem certa, o master não absorvia umidade, então não tinha muito problema em deixar ele lá dentro, não. Mas se o master for de uma natureza que a matriz polimérica absorve umidade, você tem que controlar isso aí também, tá bom? Aí precisa ver qual que é o lance. Às vezes tudo cai dentro de um secador já misturado, tá bom? Eu acho que é o melhor dos mundos, um funil secador.
Na outra estação, então vinha lá uma matéria-prima, que era um polietileno de baixa densidade, e na outra um polietileno de baixa densidade linear, uma proporção de um e outro para ter uma certa resistência lá na peça injetada. E na última estação vinha o moído. Esse moído, ele é oriundo de um moinho, né? E esse moinho, ele dava conta das peças defeituosas, às vezes dos canais de alimentação, dependendo da máquina, das três máquinas injetavam peças diferentes, mas com a mesma matéria-prima, e aí acabava fazendo a moagem tudo naquela central, e essa central alimentava as três máquinas que tinham as suas estações para recepcionar o material moído. Bom, qual é o lance? A gente percebeu que uma determinada máquina estava com muita variação, e a outra máquina estava bem estável. Vamos ver o que está acontecendo aí, ver temperatura, ver pressão, ver isso, aquilo. Olhei aquela árvore lá em cima, né, meu? 4 estações grandona lá em cima, então, tinha o funil de alimentação, tinha o funil secador, depois tinha os dosadores lá em cima. Cara, bem grande mesmo. E aí, pá, que olhando assim, falei, bom, isso aqui, será que é isso aqui? Eu perguntei para o operador, falei, beleza. Ó, tô vendo aqui, tá com variação, mas as temperaturas estão legais, né? Tá tudo bonitinho, tá funcionando bem, o looping tá funcionando bem das pressões e velocidades. Será, hein, meu? Tô vendo que o alimentador ali faz barulho direto, esse aqui fica intermitente. Esse que está intermitente está estável. Esse aqui, Marcelo, não é que a válvula está aberta. E qual era o lance, né? Por que ele estava esse barulho direto? Porque a válvula pneumática que faz o controle da passagem para o dosador estava aberta direto. Então ele caía sem passar pela dosagem, né? Então não tinha, aqui a gente viu no filminho aí, uma rosca dosadora que ia dosificando a quantidade certinha. Não tinha isso. O material passava direto, já caía dentro do funil lá de alimentação, já misturado com massa e com as outras matérias-primas, e já era processado novamente. Você ligou? Você precisa entender que o funcionamento depende de uma série de aspectos que se relacionam com a manutenção. Então, é sempre necessário que você faça uma vistoria. Um outro problema que nós enfrentamos naquela mesmo equipamento, nesse mesmo conjunto, é o seguinte, a afiação das facas. De tempos em tempos é necessário que você faça a afiação. Tem um videozinho que eu fiz aqui, esse mais bem mequetrefe mesmo, vou dar uma olhadinha nele aqui, peraí. Vou desenhar aqui um esquema de um motor, de um moinho, né, com 3 facas e 2 contrafacas, né? É bem importante salientar que o ângulo de corte da faca e da contrafaca, o material da faca, da contrafaca, do rotor, da peneira, e tudo isso é de responsabilidade do fabricante e deve ser mantido. Inclusive as distâncias, né? Quando você vai fazer a afiação da faca ou da contrafaca, você precisa manter a distância adequada para que se mantenha o ângulo de corte conforme foi preconizado pelo fabricante. Tentei fazer 120 graus aí. Mas também o desenho da peneira é importante, né? Porque ela tem os orifícios que determinam a granulometria. É muito importante que seja mantido isso. Com o tempo podem ocorrer desgastes. Esses desgastes podem diminuir a eficiência do motor e também prejudicar a moagem, gerando mais pó. Eu fiz um desenho aqui complementar, que eu acho que fica o melhorzinho, que são as peças sendo moídas. É importante salientar o seguinte, pelo orifício passa só o tamanho determinado, se ligou? E lá nessa empresa, cara, uma loucura, né? Então aí eu falei para o operador, então quer dizer que você está ligado direto? Não está passando material, não está dosando, não? Eu fiquei tudo aqui, esse tempo todo dosando aqui à toa. Eu falei, Marcelo, desculpa aí, eu estava ocupado com outra máquina, não vi. Se eu tivesse prestado atenção que você estava tentando regular o dosador, já tinha te avisado. E caramba, velho. Mas por que está aberto lá? Porque está entupindo toda hora. Mas por que está entupindo toda hora? Ah, porque está gerando muito pó. Falei, caramba, por que está gerando muito pó? Pô, não sei, não. Vamos dar uma olhada nas facas lá. Aí fomos lá, paramos o processo, deu uma limpada geral no moinho, né? Tiramos o excesso, para falar a verdade, não deu uma puta limpeza, né? Quando eu olhei as facas, cara, tinha muito ponto de quebrado nos dentes, né? Muitos dentinhos na faca, alguns pontos já arredondados na contrafaca, né? A gente percebia já que o material estava mais sendo mastigado do que sendo moído, cortado, triturado. E o nome mais correto, então, do conjunto é um triturador. Não estava sendo triturado, ele estava sendo amassado. E esse amassamento estava gerando pó. O pó, por sua vez, entupia o filtro lá do dosador no momento da que a ventoinha puxava o material. Esse entupimento provocava que variava a dosagem no dosador. O que o operador fez? Abriu a válvula direto, tirou o filtro e o material começou a cair lá direto. E aí, uma mistura ruim de coisas. Primeiro, ele não tinha certeza da quantidade de moído que estava caindo ali. Segunda coisa, a quantidade de pó era maior do que a necessidade. Lá em cima, no funil, estava cheio de pó, cara. Estava horrível aquilo.
vamos embora para a máquina, bom, resolver isso daí, resolvemos o assunto e as máquinas ficaram estáveis novamente. Entendeu qual que é o lance? Cara, é fundamental que você mantenha sob controle os acessórios que estão em torno do seu processo produtivo, independente de quais sejam a natureza do processo. Injeção, sopro, fusão, filme, termoformagem, chapa, cara, aí vai longe, automoldagem. Tem que voltar para o processo produtivo, porque esse é o nosso objetivo aqui. E voltar de uma maneira que você consiga absorver o melhor possível esse material, transformando toda a matéria-prima em produto acabado e você possa, dessa maneira, solucionar o problema da transformação do plástico. Primeiro, total, espero que você tenha gostado desse videozinho aí, é uma novidade que eu tentei, que essas participações minhas e de outros vídeos que eu acabei narrando. Se você gostou, deixa seu like aí, deixa no seu comentário. Marcelo, não, essa história ficou legal, ficou mais ou menos, acho melhor você melhorar aqui e ali. Conto com você a me ajudar a resolver problemas também na edição de vídeos. Beleza, total? Um grande abraço, Donosco. Fica com Deus.